A gente tem uma novidade para vocês. Temos chamadas dos alunos na videoaula. Então, vocês têm que observar a descrição do vídeo para responder a chamada e não levar falta, certo? Oi, terceiro ano, nós vamos continuar o nosso estudo da circunferência. Nesse estudo, nas aulas passadas, nós já vimos a equação reduzida da circunferência e também já vimos o modelo da equação geral da mesma. Na aula de hoje, nós vamos ter dois objetivos para realizar, para concluir. O primeiro deles é, dado uma circunferência, nós vamos aprender como verificar se um ponto pertence ou não pertence a essa circunferência. O que eu estou querendo dizer aqui é que nós vamos ver como identificar se uma circunferência passa por um determinado ponto ou não passa por esse ponto. Então, falar que o ponto pertence à circunferência ou dizer que a circunferência passa por aquele ponto significam a mesma coisa. Da mesma maneira, se eu disser que o ponto não pertence à circunferência, é o mesmo que dizer que essa circunferência não passa por este ponto. Esse, como eu disse, vai ser o nosso primeiro objetivo da aula. O nosso segundo objetivo vai ser, a partir da equação geral dessa circunferência, identificar quem é o seu centro e também identificar quem é o seu raio. Então, vamos entender melhor através dos exemplos. No exemplo 1, nós temos o seguinte: verifique se a circunferência lambda igual a x menos 8 ao quadrado mais y menos 6 ao quadrado igual a 100 passa pela origem e ou pelo ponto P, menos 1 e 3. Então, nós temos aí o nosso primeiro objetivo, que é, a partir da equação reduzida aqui, dessa circunferência, saber se ela passa pelo ponto de origem e também verificar se ela passa pelo ponto menos 1 e 3. Como é que a gente deve fazer isso? Então, começamos pelo seguinte. Quando a gente fala de origem, nós vamos lembrar que o ponto de origem é o ponto onde o valor de x é zero e o valor de y também é zero. Tudo que a gente precisa saber para verificar se um ponto pertence ou não à circunferência, ou seja, se a circunferência passa ou não por aquele ponto, é, a partir da equação que foi dada, substituir os valores de x e de y, como eu fiz aqui. Então, eu peguei o modelo da equação reduzida que a questão me deu, e onde aparecia o x, eu substituí por zero. Onde apareceu o y, eu substituí por zero também. Sempre vou fazer substituindo por zero? Não. Eu estou substituindo cada valor desse por zero porque uma das perguntas é saber se a circunferência passa ou não pela origem. E como eu acabei de falar, a origem é formada pelos pontos 0 de x e 0 de y. Então, resolvendo aqui essa equação, nós vamos ter 0 menos 8 vai ficar menos 8. 0 menos 6 vai ficar menos 6. Tudo ao quadrado igual a 100. Resolvendo menos 8 ao quadrado e resolvendo menos 6 ao quadrado, vamos ter 64 e 36. Lembrem que toda vez que eu elevo um número negativo ao quadrado, o resultado fica positivo. Portanto, quando eu faço menos 8 ao quadrado, vai ficar 64 positivo. Do mesmo jeito aqui, quando eu faço menos 6 ao quadrado, eu vou ter 36 positivo. Então, 64 mais 36 foi igual a 100. Se a igualdade aqui for verdadeira, como nesse caso, eu posso dizer que a origem pertence à circunferência lambda. Então, aqui, esses símbolozinhos significam exatamente isso. Origem pertence a lambda.
O que eu quero dizer é que a circunferência passa pela origem, ou o ponto de origem pertence à circunferência. Vamos agora para a segunda parte da questão, que é saber se o ponto -1 e 3 também pertence ou não à circunferência. Então, vamos fazer o mesmo processo. Vamos substituir nessa equação o x por -1 e o y pelo 3. Então, vamos ter -1 menos 8 ao quadrado mais 3 menos 6 ao quadrado igual a 100. Vejam que o ponto P só vai pertencer à circunferência se quando a gente resolver toda essa conta, o resultado for igual a 100. Então, vamos lá. -1 menos 8 é igual a menos 9 ao quadrado. 3 menos 6 é igual a menos 3 ao quadrado. Tudo isso tem que dar 100. Como eu já disse, todo número elevado ao quadrado vai ficar positivo. Então, 9 ao quadrado, 81. 3 ao quadrado, 9. 81 mais 9 foi igual a 90. Nesse caso, a gente vê que 90 é um valor diferente de 100. Então, se os valores aqui forem diferentes, significa dizer que o ponto não pertence à circunferência. Ou é o mesmo que dizer que a circunferência não passa por esse ponto. Ou seja, não passa pelo ponto P. Agora é a vez de vocês responderem os exercícios de fixação. O primeiro quesito diz o seguinte: verifique entre os pontos A, -1 e 3, B, -1 e 2, C, -2 e 3 e D, 7 e 2, quais pertencem à circunferência de equação x menos 3 ao quadrado mais y mais 1 ao quadrado igual a 25. Então, provando aí que vocês entenderam, vocês vão pegar a equação reduzida e substituir o valor de x e o valor de y em cada ponto. Ou seja, quando for para verificar se o ponto A pertence ou não, vocês vão trocar o valor de x por -1 e o valor de y por 3. Quando terminarem de resolver essa primeira parte, o ponto A vai pertencer à circunferência se o resultado for 25. Se for diferente, significa que o ponto A não pertence à circunferência. Vocês vão fazer isso para o ponto A, depois vão fazer um novo cálculo para o ponto B, para o ponto C e para o ponto D. Divirtam-se e vamos para o próximo exemplo. No exemplo 2, nós vamos fazer o seguinte. Temos que verificar se a origem e ou o ponto P, -1 e 3, pertencem à circunferência alfa, de equação igual a x ao quadrado mais y ao quadrado mais 2x menos 6y mais 10 igual a 0. Para a gente verificar se um ponto pertence ou não a uma circunferência, o que é preciso fazer é substituir os valores de x e de y naquela circunferência. Então, vamos começar pela origem. O ponto de origem, como eu já disse, é o ponto 0, 0. Para verificar se esse ponto pertence ou não à circunferência alfa, nós vamos pegar a equação que foi dada e onde o x aparecer, nós vamos trocar por 0. Onde o y aparecer, nós vamos também trocar por 0 nesse caso. Então, vai ficar isso aqui. 0 ao quadrado mais 0 ao quadrado mais 2 vezes 0 menos 6 vezes 0 mais 10 igual a 0. Resolvendo, vamos ter 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 10 igual a 0. Por fim, nós vamos perceber que tivemos aqui 10 diferente de 0. Toda vez que o resultado final aqui for diferente, significa que o ponto não pertence à circunferência. Ou seja, a origem não pertence à circunferência alfa, ou a circunferência não passa pela origem. Vamos agora verificar o ponto P, x menos 1 e y 3.
Começamos da mesma maneira. Pegamos a equação geral da circunferência, onde apareceu x, a gente vai trocar por menos 1. Onde apareceu y, nós vamos trocar pelo número 3. Então, verifiquem aqui que a gente fez só a nossa troca de x por menos 1 e de y por 3. Resolvendo, nós vamos ficar com menos 1 ao quadrado igual a 1, 3 ao quadrado, 9, 2 vezes menos 1, menos 2, menos 6 vezes 3, menos 18, mais 10 igual a 0. Resolvendo toda essa parte, vamos chegar aí no resultado 0. 0 foi igual a 0. Então, quando a igualdade aqui é verdadeira, podemos dizer que esse ponto pertence à circunferência alfa, ou a circunferência passa pelo ponto. Mais uma vez, chegou a hora de vocês treinarem, resolvendo aí a questão número 2, que diz que, que pergunta, o ponto A, 3 e menos 3 pertence à circunferência de equação geral igual a x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 4y menos 24 igual a 0? Vocês vão responder essa questão justificando sua resposta. De que maneira vão justificar? Fazendo o cálculo, ou seja, nessa equação vocês vão substituir o x por 3 e vão substituir o y por menos 3. Resolvam a questão e acompanhem o próximo exemplo. No exemplo 3, nós temos o seguinte. A equação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x mais 8y mais 5 igual a 0 representa a circunferência. Então, determine as coordenadas do centro e o raio. Nessa questão, nós vamos ter a equação geral e, a partir dela, precisamos encontrar a medida do centro e a medida do raio. Então, fazemos isso comparando o modelo da equação geral com a equação que foi dada. Na prática, nós vamos fazer o seguinte. Lembrando que o centro ele é formado por um valor de x, que é chamado de A, e por um valor de y, que é chamado de B, vamos só observar o seguinte. O valor de A a gente vai tirar do número que acompanha o x. E o valor de B nós vamos tirar do número que acompanha o y. Na prática, para você dizer quem é A, você só precisa olhar o seguinte. Se o valor que está na equação for negativo, o valor de A vai ser positivo. E, para descobrir o valor mesmo, vamos só dividir esse número. Se aqui o número é 6, se a gente dividir 6 por 2, nós vamos descobrir o valor de A. Portanto, A é igual a 3. Professora, não entendi. O valor de A é 3 por quê? A gente vai olhar o número que acompanha x. Quem está acompanhando x nessa equação é menos 6. Então, o valor de A, ele tem o sinal trocado. Então, se aqui na equação aparecer um negativo, no valor do A vai ficar positivo. A primeira coisa. Segunda coisa que a gente vai fazer. Se o valor que está acompanhando x for 6, nós vamos dizer que o valor de A é a metade desse valor. Então, a metade de 6 é 3, portanto, A é igual a 3. Usando essa mesma ideia, a gente vai encontrar o valor de B. B vai ter o sinal trocado e vai ser a metade do número que acompanha y. Então, se aqui apareceu mais, no valor de B vai estar menos. Outra coisa, se o número que está acompanhando é o 8, no valor de B vai ser a metade, ou seja, vai ser 4. Portanto, o B vai ser igual a menos 4. Então, para deixar aí bem claro, o valor de A e o valor de B, a gente vai encontrar invertendo os sinais e dividindo os acompanhantes de x e de y pela metade. Então, se aqui está negativo, aqui ficou positivo. Se aqui está positivo, aqui ficou negativo.
O A foi igual a 3 porque 3 é a metade de 6. O B foi igual a 4 porque 4 é a metade de 8. Então, eis aqui as medidas de A e B, ou seja, nós já encontramos o centro. O centro ele é 3i menos 4. A nossa próxima parte da questão é determinar quem é o raio. Para isso, a gente vai usar essa comparação aqui, ó. Essa formulazinha vocês vão ter que memorizar. A gente vai encontrar o raio sempre fazendo essa contazinha aqui, ó. A ao quadrado mais B ao quadrado menos R ao quadrado. Nesse caso, a gente disse que foi igual a 5, por quê? Porque a gente sempre vai pegar A ao quadrado mais B ao quadrado menos R ao quadrado igual ao número que estiver aqui sozinho. No nosso exemplo, o número que apareceu sozinho foi 5, portanto, a equação ficou igual a 5. Para a gente conseguir resolver essa equação, nós vamos ter que trocar o A e o B pelos números que a gente encontrou aqui no início. Então, onde tem A, vai ficar 3. Onde tem B, vai ficar menos 4. Substituindo, vamos ter aqui 3 ao quadrado menos 4 ao quadrado menos R ao quadrado igual a 5. 3 ao quadrado é 9, menos 4 ao quadrado é 16. Lembra que todo número ao quadrado fica positivo. Menos R ao quadrado igual a 5. Deixando o menos R ao quadrado sozinho, nós vamos passar o 9 e o 16. Mudando de lado, mudamos também de operação. Então, ficou 5 menos 9 menos 16. Menos R ao quadrado ficou igual a menos 20. Como eu preciso que esse R fique positivo, então eu vou multiplicar agora tudo por menos 1. Lembra que multiplicar por menos 1 significa trocar os sinais. Então, a gente vai ficar agora com R ao quadrado positivo e o 20 também vai ficar positivo. Para chegar ao resultado do raio, o A ao quadrado passa por outro lado em forma de raiz. Então, vai ficar que o raio é igual a raiz de 20. Se fosse uma raiz exata, a gente resolveria a raiz. Nesse caso, a gente precisou simplificar. Simplificando a raiz de 20, nós vamos encontrar 2 raiz de 5. Isso faz com que a gente chegue à seguinte conclusão. O nosso centro foi 3 e menos 4 e o nosso raio foi 2 raiz de 5. Para finalizar a nossa aula, vocês vão responder aí a questão 3, baseada no último exemplo. Bons estudos e nos vemos na próxima aula. Até mais!